A graça e a paz de Deus seja sobre a vida de vocês. E, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo. E esse vídeo eu vim fazer diferente. A, Aí o tema, como vocês viram, né? Namoro, vida com Deus e o chamado. Então, primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre essa questão do relacionamento entre um homem e uma mulher. Antes de tudo, eu já quero começar lendo esse versículo, esse versículo que é maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é muito incrível também, né? Que diz assim, aqui em Provérbios, deixa eu encontrar. Encontrei. Provérbios, capítulo 30, versículo 18. Diz assim: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar. E agora é a parte onde eu queria chegar: e o amor entre um homem e uma mulher. Olha o que o versículo 18 ele fala: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Ele está falando que há 4 coisas misteriosas que ele não consegue entender. Então a primeira, quer dizer, a 4ª coisa é essa: e o amor entre um homem e uma mulher. E para começo de conversa, a própria palavra de Deus ela já diz assim, né? Gabriele Soares. E aí, Gabi? Como é que tá? A paz do Jesus seja sobre a sua vida. Eu também tenho saudades das nossas conversas. Sim, então vamos lá. A palavra de Deus ela diz aqui que o amor entre um homem e uma mulher é uma coisa que o rei Salomão, no caso, quando escreveu Provérbios, ele disse que ele não entendia. No versículo 18 diz: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Ou seja, existe um mistério em um homem e uma mulher eles se apaixonarem, eles se amarem. E é uma coisa incrível quando acontece. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos que tem no YouTube, tá espalhado pela internet, sobre namoro à distância, sobre pedido de namoro, declarações públicas. Tem diversas coisas, né? Tem um monte disso aí, a gente vê demais, né? E aí eu gosto de assistir esses vídeos. Eu antigamente assistia bastante assim, e eu ficava pensando, caramba, como é que um cara ele tem coragem de chegar numa menina e ele fazer uma declaração assim em público, pedir pra namorar com ela? Como é que uma menina tem coragem de fazer um negócio desse, sabe? E você fica procurando entender essas coisas do coração. E aí quando você vem pra Bíblia, você chega aqui na palavra de Deus, tá aqui, Provérbios 30, 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. E aí ele fala a primeira, a segunda, a terceira. Quando chega na 4ª, ele diz: e o amor entre um homem e uma mulher. Então, para começo desse vídeo, eu já quero deixar claro que, de acordo com a palavra de Deus, o que Deus ele nos revela é que é um mistério. É um mistério esse amor entre o homem e a mulher. E durante um tempo assim, eu falo porque as coisas foram mudando, né? Então, durante um tempo a gente tinha, como é que eu posso dizer, o costume ou a cultura de se relacionar, do homem se relacionar com a mulher, da mulher se relacionar com o homem, diferente de hoje em dia.
tanto da procura um do outro, né? Que a gente sabe que era bem diferente em relação a essa questão, né? Tanto por conta dos costumes, tanto por conta da cultura, do hábito, da questão dos próprios pais, da família, várias coisas, né? E aí o tempo foi mudando, as coisas foram, né, ficando diferentes, até chegar esse tempo desses séculos que estamos vendo agora, que eu não sei desde quando começou, que surgiu essa questão do namoro, né? Alguns dizem que é o princípio, é o início para a relação, é a fase do conhecimento, é onde você entra na vida da pessoa, e aí você passa aquele tempo com aquela pessoa e vai se envolvendo para ter a certeza e tal. Tem diversas coisas. Mas aí eu quero falar um pouco assim para vocês sobre a questão do namoro, de como a gente começar a namorar e saber por quê, né? Porque é lógico que a gente tem que ser intencional em tudo que faz, né? Se você bebe água é porque você tá com sede. Se você come é porque você tá com fome. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com a intenção de fazer. Não tem que ser só por fazer, porque vai ser uma coisa que só foi feita. Tipo assim, vou lá e, né, e vou fazer. Só que na verdade não tem que ser assim, porque se a gente fosse viver dessa forma, a gente estaria chamando a nossa vida de inútil e se achando em vão. Mas isso não é o caso, né? Nós não somos isso não é verdade. Deus nos criou com um propósito, Ele tem um plano. Então, o namoro, a relação, esse início, o gostar, o sentimento, ele tem que ser bem cuidadoso. Ele tem que ser bem, digamos que analisado, tem que ser bem cuidadoso na questão de você começar a abrir o seu coração. Ele tem que ser um processo que mesmo antes de você se permitir gostar de alguém, o seu coração ele já está em Deus. Antes mesmo de você, menina, antes mesmo de você, rapaz, abrir o seu coração para alguém, ele já tem que estar em Deus, tem que estar com Jesus. Jesus, ele tem que ser o seu primeiro marido, seu primeiro amigo, ele tem que ser o primeiro, né? O seu primeiro amor, seu coração tem que estar sempre nele, né? Porque se você não está satisfeito ou satisfeita com Jesus, não vai ser outra pessoa, não vai ser uma pessoa que é falha, um ser humano que vai satisfazer você, que vai trazer para você aquilo que você está precisando, né? A gente tem que ter ciência disso, porque Jesus é perfeito. O amor dele é imutável, ele é inigualável, incomparável. Então, não existe nada que a gente precise, que a gente não encontrar no amor de Jesus, né? Na verdade, a palavra já diz que ele nos amou primeiro. Então, ele deu o passo na nossa direção para revelar esse amor que ele tem por nós. Esse amor de querer, como está lá em Gênesis 17:1, querer que a gente viva uma vida de comunhão com ele e de obediência em tudo. Então, em primeiro, guarde seu coração em Deus. Guarde seu coração na sua relação com Deus, nas suas raízes com Deus, no seu crescimento com Deus. Porque eu acredito muito que, em primeiro, quando a gente tem as raízes, quando a gente primeiro se enraiza, na verdade, né? E a gente é regado pela água certa, pela pessoa certa, eu acredito também que os frutos, eles darão no tempo certo e eles não se perderão. Serão bons, darão para comer, darão para dividir, para compartilhar. Não sei se você está me entendendo. Nesse ponto do namoro, do relacionamento, se você se enraizar de primeiro em Jesus, se você estiver ali junto com ele e for crescendo nele, deixando ele te ensinar, deixando ele te aperfeiçoar, deixando ele te preparar, quando chegar a hora e Deus colocar a pessoa na sua vida, no seu caminho, e você começar essa relação, você começar a estar com essa pessoa, então você vai ter a maturidade, você vai ter a sabedoria, você vai ter a espiritualidade com a fé alicerçada no amor de Jesus. Então, todo aquele cuidado que Cristo ele teve,
Gente, olha que incrível, velho. Todo aquele cuidado que teve com você, todos aqueles ensinamentos que ele te deu, tudo que ele construiu dentro de você, vai ser o que você também vai passar para outra pessoa. Vai ser tudo que você vai mostrar para outra pessoa, a verdade de que Jesus te ensinou em relação a como você viver com outra pessoa, né? Porque Jesus, ele vivendo com você, te ensinou, te moldou, te construiu e agora vai te usar na vida da pessoa que ele colocou na sua vida. É como tá lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus disse: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus, ele entra na nossa vida para viver com a gente e para que a gente viva com ele. A vontade dele sempre foi que a gente estivesse com ele. Em João 14 ele fala que ele vai para o Pai. Ele vai subir, vai para o céu, vai preparar lugar, mas ele vai voltar outra vez. E ele diz bem claro: para que aonde eu estou, vocês também estejam comigo. Então a vontade dele sempre foi que a gente estivesse perto dele. E antes que a gente queira alguém perto da gente, antes que a gente tenha esse momento maravilhoso, né? Essas horas que são tão boas, antes que a gente tenha as mãozinhas entrelaçadas, né, que a gente tenha assim, tá assim, o outro, né, e tal. A gente primeiro precisa estar perto dele. E o nosso coração tem que estar perto dele. Então, primeira coisa que eu aconselho vocês, o primeiro ponto de ter assim uma relação abençoada por Deus, bem-sucedida, é esse conselho que eu dou. Vocês aproximarem o coração de vocês de Deus. Vocês de vocês em Deus, para ele regando vocês com a água dele, preparando. O que eu quero dizer é que você gostou de alguém, não tá batendo mais forte por essa pessoa, você pensa nessa pessoa, você fica assim, ansioso, sei lá, ansiosa por essa pessoa, para ver essa pessoa, ouvir a voz dela. O segundo conselho que eu dou, na verdade, é que você não vá pelo seu coração, por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você está pensando, né? Primeira coisa que você fez já foi guardar em Deus. Então, paciência, tá bom? Paciência. Você colocou tudo em Deus. Faz lá como tá Provérbios 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus e eles darão certo. Então, Deus abençoou ao Senhor, consagrou a Ele. Então, faz também como tá lá no Salmo 37. Descansa nele. Fica tranquilo, fica tranquila e descansa. Segunda coisa é essa: você não ir pelo seu coração, porque a palavra de Deus ela diz aqui em João, João capítulo 3, se eu não estou enganado, ou é João 4. Eu não estou lembrado agora, gente, mas é aquela palavra que diz que Deus, ele conhece todas as coisas, que é maior do que o nosso coração, que o nosso coração, ele nos condena, ele engana, mas Deus é maior do que o nosso coração, que sabe de todas as coisas. Então, que você tenha essa confiança na palavra de Deus e a dependência da vontade dele, porque a palavra diz que Deus, ele é maior do que o nosso coração e ele sabe de todas as coisas. A palavra também fala lá em Jeremias 17:9, que desesperadamente corrupto e enganador é o coração, quem pode entendê-lo? A palavra de Deus fala que ele está doente demais para ser curado. Então, dependa da vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E mais outra coisa, Deus, ele não... A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é certa, ela é viva, ela acontece. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, segunda coisa é essa, que você
não vá pelo seu coração. E segunda parte da segunda coisa, você peça conselhos. Procure pastores, procure líderes, procure as pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Procure seus pais, procure as pessoas que são de Deus, que têm a experiência do que já viveu e que tem a vida com Deus, e que pela sua submissão àquela pessoa, como está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, Efésios capítulo 5, versículo 21, você na educação, com respeito, com humildade, para pedir esse conselho, para pedir essa direção em relação ao que você deve fazer, né? Os pais da gente, eles só querem o nosso bem. Então, pedir o conselho do pai, pedir o conselho da mãe sobre alguém que você está gostando, que você está interessado, está interessada, isso é uma coisa muito importante, porque o seu pai e sua mãe, eles vão falar para você aquilo que eles já viveram, o que aconteceu com eles, vão te dar um conselho pela experiência, né? Vão querer conhecer a pessoa também, para poder ver a pessoa, né? Porque muitas das vezes acontece isso, né? A gente tá com uma visão, e essas outras pessoas, os nossos pais, os nossos líderes, eles têm uma visão diferente da gente, e eles estão vendo, eles podem ver coisas que a gente não tá vendo, por a nossa visão, ela tá focada no outro ponto específico. Por exemplo, se a gente olhar somente para o sentimento, né, a gente vai querer o quê? Se mover pela emoção, por aquilo que está sentindo, e aí às vezes a gente não pensa legal e não raciocina, e a palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios 19:2, agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. E ainda o versículo 3 diz assim, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, no entanto ela põe a culpa em Deus, o Senhor. E aí é bom que a gente viva o que também diz lá em Provérbios, só que 4:23, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É como diz a palavra. Então, se você está pensando naquela pessoa, se você está interessado nela, se você está gostando dela, então você tem que tomar cuidado com isso que você está pensando. E aí, é nesse momento, é nessas horas que vai ser tratada essa questão, quando você expor ela, quando você abrir seu coração para o pastor, para um líder, alguém que está te acompanhando, para o seu pai, para sua mãe, para você ouvir dessa pessoa aquilo que Deus ele já fez na vida dela e receber uma direção de Deus, tá bom? Primeiro conselho, primeiro ponto é que você coloque seu coração em Deus, né? Da forma lá como eu falei, que é lógico que não é a mais concreta e tal, né? Assim, na humildade, né? Nas minhas palavras. E a segunda é essa, que você faça isso, que você coloque a sua confiança na dependência da vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que a vontade dele é boa, ela é perfeita e agradável. E lá também diz que a gente não deve viver como vivem as pessoas desse mundo, mas que a gente deve deixar que ele faça uma mudança na nossa mente, nos transformando. A gente deve deixar que ele faça uma transformação na gente por meio de uma mudança completa da nossa mentalidade. Então é isso. O terceiro conselho que eu dou a você, o terceiro ponto que a gente pode entrar aqui em relação a essa questão do amor entre um homem e uma mulher, é que antes de você manifestar qualquer ação do sentimento que você está tendo por essa pessoa, você comece como amigo, como amiga. Tenha a intenção no seu coração de se aproximar dessa pessoa apenas como um amigo, apenas como uma amiga. Jamais se aproxime dessa pessoa com essa intenção, com esse desejo, com toda essa carga emocional. Porque o que vai acontecer é que toda vez que você falar com essa pessoa, toda vez que você tiver com essa pessoa, você não vai ter o discernimento com relação ao momento do que está acontecendo.
da conversa que tá rolando. E aí, sempre esse sentimento ele vai estar falando mais alto, seus olhos vão ser diferentes com relação a essa pessoa, por esse sentimento que tá em primeiro aí no seu coração. Pode acontecer de acabar escapando uma palavra e aí você já abriu o coração ali e tal. Então, o ponto que eu aconselho você fazer é esse. Que a sua aproximação dessa pessoa seja com a intenção. Você tem que ter a intenção, tá? Você tem que ter do seu coração a intenção de chegar até essa pessoa com a visão de amigo, né? De ajudar essa pessoa, de estar na vida dela, de um irmão em Cristo ali, de fazer o bem pra essa pessoa, sabe? De ser amigo mesmo. Você vai chegar, vai conversar e vai estar ali de boa. Como um amigo, né? Esse é o meu conselho, assim, com relação a o seu querer de ter uma relação. Lembrando, como diz lá Provérbios 30:18, é uma coisa misteriosa. O amor entre um homem e uma mulher, gente, sabe? Esse versículo, ele é incrível. É um mistério, sabe? E, assim, particularmente falando, eu acho muito, muito incrível, sabe? Uma das coisas que eu mais acho linda é na relação entre um homem e uma mulher. Eu não sei o que você vai pensar, assim, o que você vai achar. Pode até parecer um pouco, sei lá, meio besta e tal, mas pra mim, na minha opinião, o que eu acho mais lindo, o que eu acho mais bonito, mais forte na relação entre um homem e uma mulher é isso aqui. Esse gesto aqui, cara, esse entrelaçar aqui, ó, é uma coisa incrível, sabe? Eu fico emocionado, sabe? Eu já cheguei a chorar, vendo. Não, você pode pensar assim, então acho que, sei lá, ele passou por alguma coisa na vida dele que ele lembra disso. Não é nada disso não. Essa questão do que eu sinto assim não tem nada a ver. É tipo assim, porque realmente é uma coisa de mim, sabe? Eu vejo uma força, né, nessa ação, nessas mãos entrelaçadas assim, porque as duas mãos que estão entrelaçadas, pra mim, significa dois corações que estão unidos ou que estão se unindo, que estão aprendendo a se unir. E sabe, são duas vidas ali entrando no propósito de viver com concordância em tudo, como diz lá Gênesis 2, do 18 ao 24. Então, é incrível, isso é incrível mesmo, né? Deus, ele fala... Não, Deus não. É Deus, na verdade, né? Através de Adão. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Então, isso é incrível. Isso é maravilhoso, né? Bom, gente, o primeiro ponto desse vídeo foi esse, relacionamento, né? Que eu espero ter ajudado vocês, dado alguns conselhos e orientações aí, que em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, né, nessa área da vida de vocês, né? Nesse caminho aí, nessa questão do coração, tá beleza? E aí, galera, tô aqui mais uma vez. Nessa parte do vídeo eu venho falar com vocês sobre a vida com Deus. E nessa questão da vida com Deus, a gente sabe que ela generaliza tudo, né? Mas eu quero aqui trazer alguns versículos para vocês, versículos que nos ensinam a respeito do que é essa vida com Deus e de como viver essa vida com Deus, né? A palavra de Deus, ela diz aqui em Gênesis 17:1: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Olha só. Deus chega para Abrão e diz para ele: viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Quando Deus, ele nos
chamou, quando Deus ele nos escolheu, a gente tem a ideia de que foi naquele dia que a gente creu, que a gente recebeu. Só que na verdade não foi, né? Porque Deus ele já tinha nos escolhido e chamado quando ele tinha nos planejado criar. Quando ele nos fez, quando Deus ele colocou a gente no ventre da nossa mãe, quando ele colocou a gente nesse mundo, ele já tinha escolhido, ele já tinha chamado. O que aconteceu foi que o pecado que estando em nós e a gente já nascendo nesse mal, se afastou do propósito da sua criação, da vontade dele para as nossas vidas. Mas a sua misericórdia ela sempre foi sobre a nossa vida, a sua bondade, a sua graça sempre foi sobre as nossas vidas. E ele sempre esteve mantendo a sua promessa de que nos criou para o seu propósito, que tinha nos chamado, que tinha nos escolhido, né? Sem acepção de ninguém. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus ela diz: mas aos que creram e o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque Deus ele não faz acepção, ele não faz diferença de pessoa. Tiago capítulo 2 fala sobre isso. Em 1 Timóteo capítulo 2 também fala sobre isso. Então, primeiro, Deus ele quer que a gente viva uma vida. Viva uma vida de comunhão com Ele e seja obediente a Ele em tudo. Ele quer que a gente viva uma vida de comunhão. Ele quer que a gente viva uma vida de relação. Porque a palavra comunhão, ela significa você estar de acordo, você fazer um plano junto, de mesmo acordo com aquela pessoa. É você ter o mesmo sentimento com ela, é você ter o mesmo pensamento, é você ter a mesma intenção. Então, Deus quer que a gente também tenha isso com Ele, que a gente tenha o mesmo modo de pensar que Ele tem, que a gente tenha a mesma intenção que Ele tem, que a gente tenha a mesma visão que Ele tem. Ele quer que a gente tenha o nosso coração unido com o coração dele, que os nossos passos eles também estejam com os passos dele, que ele vá na frente, que a gente o siga, que ele pegue na nossa mão, nos coloque ao seu lado, que a gente vá compreendendo a ele, conhecendo, prosseguir, conhecer e cada vez mais vivendo com ele e para ele. Como eu costumo dizer, né? Não dá para você viver uma vida para Deus sem viver uma vida com Deus. E o segundo versículo que eu quero trazer aqui para vocês é esse. Primeiro capítulo 1, a partir do versículo 5. A palavra de Deus ela diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Novamente aqui no versículo 7 a gente vê a palavra viver. Então, Deus, Ele nos chama para que a gente viva uma vida de comunhão com Ele. E essa vida de comunhão é essa vida de relação. E nessa vida de relação, a gente conhece aquilo que Ele quer, aceita, e aquilo que Ele não quer, aquilo que Ele reprova. E a gente vive na submissão do seu senhorio, da sua autoridade, majestade, grandeza, e o honra, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, como está escrito, e que de fato é. E aí a gente vai viver essa vida de obediência, como Ele disse para Abrão quando ele tinha 99 anos. E seja obediente a mim em tudo. A vontade dele é essa, que a gente seja obediente a Ele em tudo. Imagine os detalhes.
imagine as simplicidades dos detalhes. É aí exatamente onde temos que também ser obedientes ao Senhor, pois a palavra de Deus diz que um pouco de fermento fermenta toda a massa. Então, se nos detalhes a gente já não toma cuidado e a gente não vigia, imagine naquilo que vier complexo, naquilo que já vier por inteiro completo, né? Vai derrubar a gente já vai cair porque a gente não foi fiel naquilo que era pouco e também não vai ser no muito, né? Então, essa vida com Deus, ela tem essa exigência, mas que é exatamente pelo seu amor para o seu reino. Sabe, imagina alguém ter um grande, profundo e eterno amor por você e saber que você está a ponto de morrer, está a ponto de não existir mais, está a ponto de não sorrir e está a ponto de desaparecer. Mas existe uma oportunidade que essa pessoa tem de mudar isso. E ela só tem que entregar alguém da sua família, alguém que ela ama, para que ela sofra no seu lugar, ela morra e você não perca a chance de conhecer essa pessoa, a chance de viver para essa pessoa. E a gente sabe que essa é a história de Deus e de Jesus com a humanidade. A gente sabe que foi isso que Ele mesmo, o próprio Deus, fez através de Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso significa dizer que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos reconciliar com Deus. A gente não conseguiria fazer as pazes com Ele. A palavra de Deus, ela diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então, foi vontade de Deus, porque Deus havia resolvido, como diz aqui a palavra, trazer o universo de volta para si mesmo. A palavra diz que Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então significa que nós fomos levados de volta para Deus por meio daquilo que Deus fez através de Jesus, por meio da obediência de Jesus, por meio do amor que eles tiveram por nós. Então, toda essa exigência com relação a essa vida que a gente tem com Deus é por esse amor, é por essa santidade, é por essa pureza, como a palavra de Deus. Aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Procurem paz com todos e se esforcem para viver uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como diz também aqui em 1 João, capítulo 3, veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança, em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então, se nós temos essa esperança em Cristo, de, como diz aqui a palavra, de ficar parecido com Ele, pois a gente vai ver Ele como Ele realmente é. Então, se a gente tem essa esperança no Senhor, então a gente purifica-se a si mesmo. Porque quando chegar aquele grande e glorioso dia, como diz a palavra, a gente vai ficar parecido com Cristo. A gente vai ficar parecido com Ele, a gente vai ficar semelhante a Ele.
não apenas agora na imagem conforme a sua semelhança, mas na sua essência, no seu caráter. A gente vai ter essa parte de santidade completa na nossa existência. E isso é maravilhoso. E a palavra diz: porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. E aí, gente, por as interrupções, também a questão da internet, do vídeo ficar um pouco lento e a questão dele ficar travando assim às vezes. O meu telefone ele esquentou que só, ele tá bem quente. E parece que quando isso acontece, sei lá, eu acho que ele trava. Eu acho que talvez seja com o celular de todo mundo. Bom, mas enfim. Vida com Deus, né? E nessa exigência, como eu tinha falado, Deus ele generaliza tudo na nossa vida, desde o pensar até o andar. E o Salmo 139 é a palavra assim que fala maravilhosamente daquilo que Deus ele é, ou que ele faz, como ele faz em nós e para qual fim ele faz isso, né? O Salmo 139 é maravilhoso. Mas para fechar essa parte aqui, o meu conselho que eu dou é que você viva o que a palavra de Deus ela diz que você é, e faça o que ela diz que você pode, e creia no que ela diz que você já recebeu, que você já tem. Por último versículo, eu quero deixar isso aqui. Lucas capítulo 1, o versículo 73. A partir do versículo 73 diz assim: Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Então, a palavra de Deus ela diz isso, que primeiro ele fez um juramento, segundo uma promessa, e essa promessa foi que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Então, não tenha medo de Deus na sua vida com Deus. E segundo foi para que seja somente dele, como termina o versículo, e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Então, em todos os dias da nossa vida, ele quer que a gente faça o que ele quer. Ele quer que a gente faça coisas. E quer que essas coisas sejam feitas. E ele prometeu que ia deixar a gente servir a ele sem medo. Não é como o povo lá que ficou diante do monte, massa, o som das buzinas e viu os trovões, relâmpagos e ficaram com medo. Eles até chegaram e falaram para Moisés, né? Fala você, Moisés, com a gente, e a gente vai te escutar, mas não fale Deus para que a gente não morra. Só que Moisés ele diz para o povo, né? Não tenham medo, pois Deus está fazendo isso para colocar vocês a paz, o temor de vocês a ele esteja sempre diante dele. Não, para que o temor de vocês esteja sempre diante dele. Ou é para prová-los? Parece que ele fala para colocá-los à prova também. Mas a intenção de Deus é essa, para que o nosso temor a ele sempre esteja diante de Deus, para que a gente respeite a Deus, a gente sempre ame a Deus e a gente sempre faça aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Porque Deus é quem sabe exatamente o que é melhor pra gente, né? A gente tem a noção, ou sei lá, a capacidade de pensar que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Uma das maravilhas assim, eu falo para as pessoas, Jeremias 29:11, a palavra de Deus ela diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho
tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe exatamente quais são a nosso respeito. E ele já diz, são planos de bem e não de mal, são pensamentos de prosperidade e um futuro cheio de felicidade, para nos dar o fim que esperamos. Porque Deus, ele não é injusto. Se a gente crê que ele pode fazer e a gente confia dependendo dele, é lógico que ele vai abençoar as nossas vidas. Ele não vai deixar a gente à toa, orando ou buscando a ele, fazendo o que ele quer, sem que ele faça nada. Não é que a gente está fazendo e vai merecer uma coisa. Não, é por pura graça mesmo, é misericórdia dele. Mas ele abençoa aqueles que também o obedecem, né? E essa obediência tem que ser de coração, não tem que ser com a intenção de, tipo, tá barganhando Deus ou trocando, fazendo em troca, né? Não pode ser assim. Bom, então esse aqui é o meu conselho, beleza? Em relação a essa vida de comunhão com Deus. E a terceira coisa que eu tinha falado era sobre o chamado, né? O dom o chamado de Deus, né? Que eu tinha colocado no terceiro ponto aí. E para essa palavra, eu quero ler uma palavra que está aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 2, 1. Está escrito assim: Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo pela a mudança, né, e a grande transformação que Deus fez na vida de Paulo. A gente sabe um pouco da história de Paulo, mas eu só vou dar uma retornada. Atos 9, a partir do versículo 10, diz assim: Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Os versículos que eu quero destacar é esse, o versículo 15 e o versículo 16. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá,
pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele ensine aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Jesus, ele nos chamou, e esse chamado de Jesus, ele veio exatamente como está aqui no versículo 15. Primeiro, uma escolha. Segundo, uma finalidade, um propósito, um objetivo. Jesus ele respondeu para Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Então, Jesus ele nos escolheu, Jesus ele nos chamou, ele chamou você para você trabalhar para ele, para você servir a ele. Ele, o Senhor, ele, o mestre, o patrão, o chefe, e nós, os empregados, os servos, né? Primeiro, uma escolha para trabalhar para ele. Segundo, aí quando Jesus fala, a fim de que ele meu nome. Então, Jesus ele escolheu você, ele te chamou para você trabalhar para ele, a fim de que você anuncie o nome dele, a fim de que você faça a vontade dele. Ele chamou você para que você trabalhe para o reino de Deus. Só que aí, como já falado várias vezes sobre essa questão do chamado de Deus, o Espírito Santo, ele nos deu dons. E esses dons que ele deu foram exatamente para isso aqui que Jesus disse, para trabalhar para Jesus, a fim de anunciar o seu nome. Então, o chamado que Deus ele tem para a sua vida é exatamente esse, para que você trabalhe para ele, a fim de anunciar o seu nome. No dom que ele te deu, você é abençoado. Deus ele vai te usar conforme a graça que ele derramou sobre a sua vida e vai levar você aos lugares aonde ele quer que você vá, aonde ele vai te usar, né? E aí o versículo 16 ele fala, Jesus diz, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então, é Jesus mesmo quem nos mostra tudo que nós temos de sofrer por causa dele, tudo que nós temos de fazer por causa dele. Não fique ansioso ou ansiosa, também não fique receoso ou receosa com relação a o que você deve fazer, como você fazer. O próprio Jesus ele disse aqui, eu mesmo vou mostrar. Então, escute Jesus dizendo para você que ele mesmo vai mostrar. E o que você precisa fazer é exatamente aquilo que Jesus está mandando. Jesus mandou a Ananias que Ananias fosse. Ananias ele falou a versão dele, né? Ele deu a resposta dele, humanamente falando ali, com medo, preocupado. Mas aí Jesus foi e acalmou o coração dele. Jesus foi e deu a resposta para ele. Não, Ananias, se preocupa não. Sou eu que estou no controle, porque foi eu que já escolhi Saulo, né? Ele vai fazer a minha vontade. Vá lá, né, onde ele está, porque já aconteceu isso e faça isso. E aí Ananias foi, né? Aconteceu como Jesus ele tinha dito e a palavra fala no finalzinho aqui. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes.